Boa noite pessoal. Vamos aguardar a galera entrar, tá chegando mais um pouquinho de gente aí. Tudo bem com vocês? Bom, como prometido, 8 horas a gente começa a nossa live. É prazer, eu sou o Leandro Ferrão. Eu sou especialista em ajudar profissionais da área da beleza em dobrarem o seu faturamento, tá? E hoje esse assunto é um assunto muito pertinente que muitos colegas meus de profissão, né, me mandaram aí algumas sugestões sobre o tema que a gente poderia trazer para poder ajudar vocês, né? E o tema de hoje é um tema muito delicado, assim como todo o cenário do salão de beleza. É um tema que a gente tem que cuidar com muito carinho e com muita dedicação para que a gente tenha bons resultados, tá? Além desse tema, a gente vai ter uma série de lives que vai trazer o que o cabeleireiro solicita pra gente, né? Leandro, eu preciso da sua ajuda em tal setor. A gente vai desenvolver alguma coisa para ajudar você, tá bom? Então, o nosso objetivo, o meu objetivo é levar o conhecimento e estratégias de atendimento para os nossos colegas profissionais da área da beleza, tá bom? Eu sou o Leandro Ferrão e vamos começar mais uma live aí, tá bom? Galera, o tema, tá? Que vai ajudar muitas pessoas, inclusive quem solicitou esse tema já tá online, minha cliente não quer pagar o que eu cobro. E aí, o que eu faço? Difícil, né, pessoal? Porque como que a gente vai fazer com o mercado hoje, né? Com essa pandemia, com essa crise mundial, e a gente precisa nos reajustar, a gente precisa nos inovar, e a cliente simplesmente ela não quer pagar o que eu cobro, né? Na verdade, a gente tem que mudar, né? Ela não vai pagar o que eu quero cobrar, ela vai pagar o que eu preciso que ela cobre, tá? O que eu preciso que ela cobre, né? Que ela pague pelos meus serviços de uma maneira justa para ambas as partes, de uma maneira bem transparente. Então, a primeira dica, né, pessoal, para vocês conseguirem alavancar o faturamento de vocês, sair da crise, sair do vermelho, é o posicionamento profissional. O posicionamento profissional ele é muito importante nesse momento. Sabe por quê? Porque se você não se posicionar, se você não trazer a sua realidade para a sua cliente, ela já conhece você como profissional, ela já conhece os seus produtos, ela já conhece a sua mão de obra. Por que ela vai pagar mais caro, né? Mas eu sou sua cliente há tanto tempo, eu sou sua cliente há tantos anos, né? Um exemplo claro para ela, se ela vai no mercado hoje, o produto que ela foi comprar ele está de um valor. Daqui uma semana, ou daqui 2, 3 dias, ele está de outro valor, né? Ela deixa de comprar o produto? Não, ela não deixa de comprar o produto porque ela precisa do produto, né? E ela vai reclamar com quem? Com ninguém, porque não tem o que reclamar, né? O nome disso é inflação. Os produtos, eles sofrem essa inflação, eles aumentam o preço, eles abaixam. Ultimamente só estão aumentando, né? Abaixar que é bom nada. Então a gente tem que ter uma maneira delicada de mostrar para nossa cliente que não é o que eu quero cobrar. Eu não estou aumentando porque eu quero aumentar o meu serviço, que eu quero aumentar, que eu quero ganhar mais, que eu quero extorquí-la. Não, eu estou aumentando porque eu preciso me manter aberto, eu preciso me manter no mercado, eu preciso me manter atualizado. Então, pessoal, quando a gente fala de preço, quando a gente fala de valores, é uma maneira muito delicada de você trazer para ela que se você não fizer daquela forma, você não vai conseguir atender ela daqui a um tempo. Sabe por quê? Porque seu salão vai fechar. Vai fechar porque a luz aumentou, a água aumentou, o aluguel aumentou, o imposto aumentou, o seu custo de vida aumentou porque a comida também aumentou. E se você continuar cobrando o mesmo valor sobre todos os seus serviços, no final do mês você só vai ter ganhado muito trabalho e dinheiro que é bom nada, né? E aí quando você for fechar sua conta, quando você for comparar, né, o mês anterior com o mês atual, mas estamos passando por uma crise. O setor da área da beleza ele vem passando por crises atrás de crises porque todo mundo entende que ele não é essencial, né? Ele não é essencial. Imagina, deixa uma mulher sem fazer a raiz para você ver se não fica essencial.
se ela não fica louca dentro de casa. É essencial, sim. Então a gente tem que entender e trazer para nossa cliente primeiro o nosso posicionamento profissional. Porque se eu me posicionar e se eu mostrar para ela que eu preciso cobrar aquele valor para eu manter aberto, eu preciso cobrar aquele valor para que eu mantenha o meu salão faturando, para que eu mantenha meu salão atualizado, isso vai ser um trabalho de conscientização. E aquela cliente que gosta do seu trabalho, aquela cliente que te respeita como profissional, ela vai entender. Só que a gente sabe que até isso acontecer, muitas não vão entender e muitas vão acabar, né, deixando de frequentar o salão por causa da atualização de preço e vai procurar um salão que condiz mais com a realidade dela. Um exemplo básico é aquela cliente que já faz o cabelo com você há muitos anos, né? Essa cliente, ela é uma cliente fiel aos benefícios que você traz para ela, tá? Mas a partir do momento que você trazer para ela a sua necessidade também, ela tem que ser fiel, porque é uma via de mão dupla, né? Eu te ajudo, você me ajuda, eu preciso da cliente, a cliente precisa de mim. Então, assim, estamos num cenário onde os dois precisam estar satisfeitos com valores, com o resultado final. E é muito importante que o profissional passe isso de uma forma transparente para a cliente. Não de uma forma, o preço é esse, se você quiser, acabou. Não. Tem como você negociar também. Tem como você manter aquela cliente que é mais criteriosa em relação ao valor e manter ela também dentro do seu salão, porque o maior medo do profissional hoje é aumentar o preço e ficar sem cliente, né? Não é aumentar, é reajustar para a sua necessidade, é reajustar para a sua realidade, porque as coisas continuam aumentando, né? E por que o serviço do profissional não pode aumentar? Por que o serviço do cabeleireiro não pode aumentar? Na verdade, ele tem que se atualizar com o mercado, ele tem que se atualizar com a inflação, porque senão ele não vai se manter aberto, ele não vai conseguir pagar as contas, ele não vai conseguir pagar a água, pagar a luz, né, pagar os seus custos. Então é muito importante que dentro do posicionamento que o profissional toma diante a cliente, é uma regra, a partir daquele dia é uma regra, tá? E essa regra, ela é para todos. Porém, aquela cliente que fala, mas eu tô com você há tantos anos, eu gosto tanto do seu trabalho, já estava caro para mim, eu estava mantendo o salão com muita dificuldade. Você também vai pensar nessa cliente, você também vai ajudar essa cliente. De que forma que você vai ajudar essa cliente? Né? A gente tem os dias que o salão tá mais parado, não tem? Segunda, terça, às vezes quarta. Você vai dar um benefício para essa cliente que é criteriosa com o valor, falando para ela que você vai manter o valor que ela já paga anteriormente, só que você precisa que ela marque apenas nos dias de menos fluxo, para que a conta feche, tá? Porque você traz uma cliente fidelizada para um dia mais tranquilo, porque a cliente ela já conhece o seu trabalho, ela já conhece o seu profissionalismo. Então você vai orientar ela, você vai falar, eu preciso que você venha de segunda, eu preciso que você venha de quarta, eu preciso que seus agendamentos sejam a partir de tal dia a tal dia para que eu possa manter o preço, tá? Ah, mas eu só posso vir de sábado. Eu falei, não tem problema, você pode vir de sábado também, só que sábado eu tenho que cobrar o valor do salão, o valor de tabela atualizada, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso abrir essa exceção no dia que eu tenho que ganhar dinheiro. Eu estou abrindo uma exceção para você em especial porque você já é minha cliente, porque você já me acompanha, porque você está comigo há muitos anos. Então, eu vou te atender terça e quarta, né? Eu vou te atender nas quintas. Mas sexta e sábado, pessoal, é dia de fazer captação, é dia de você ganhar dinheiro, é dia de você atender clientes novas. Não que a gente não precise das clientes antigas, elas são fundamentais. E elas foram fundamentais até aqui. Para você chegar onde você chegou, elas foram fundamentais e são muito importantes. Só que a gente também tem que esquecer um pouco o lado da amizade e colocar o lado profissional em prática. Porque quando começar a doer no seu bolso, quando você não começar a pagar as contas, aí você não vai ter cabeça para atender a sua colega, a sua amiga ou até aquela sua cliente. Então, foquem nas promoções e dias de valores mais baixos nos dias que você tem menos fluxo, que seria segunda, que seria terça, que seria quarta. Quinta, sexta e sábado são dias de você atender rotatividade, clientes novas,
né? Porque assim, se você estiver sempre ocupado com a sua agenda com clientes que pode pagar um valor limitado, que é o valor que você já cobrava, se você sempre manter aquela cliente naquele dia fixada, você vai perder a oportunidade de conhecer novas clientes. Você vai perder a oportunidade de mostrar o seu trabalho para outras clientes, tá? Então, é muito importante que você mostre isso para sua cliente, que você está preocupado sim em continuar a atender ela, mas você também está preocupado em manter o seu salão, em manter a sua casa, em manter a sua vida em dia. Porque o profissional da área da beleza, ele vive da mão de obra, ele vive do que ele produz. Só que além de produzir, além da gente fazer a nossa arte, a gente também tem que fazer a gestão financeira do nosso salão, a gestão financeira da nossa mão de obra. E se você não estiver contente com os resultados financeiros que você está atingindo, está na hora de você revisar tudo aquilo que você faz com rotina e mudar. Nossa, então eu preciso mudar essa minha estratégia. Por quê? Porque muitas vezes você mantém as mesmas clientes no dia que você poderia atender novas clientes. Você sempre mantém as mesmas na sexta. Você sempre mantém as mesmas no sábado. Você sempre mantém as mesmas clientes nos mesmos horários. Isso vai te limitar no seu faturamento. O seu faturamento não vai crescer. O seu faturamento vai estagnar. E você vai acabar frustrado com os seus resultados finais. Então, no começo, é difícil. E a gente fica um pouco assustado porque, nossa, eu vou mexer na minha agenda que já está assim há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos. Minha cliente não vai gostar. Não é questão de gostar, é questão de precisar. Isso é necessário fazer. Para que a gente saia da nossa zona de conforto, a gente tem que mudar a nossa estratégia de trabalho. A gente tem que mudar os nossos horários, a gente tem que mudar os nossos dias. Se a minha agenda estiver sempre cheia de clientes que não dão valor ao meu trabalho, que não pagam pelo preço justo, eu nunca vou ter a oportunidade de atender aquela que quer fazer o cabelo comigo, que vai dar realmente valor ao meu trabalho. Então a gente precisa também ter uma reciclagem profissional e uma reciclagem de clientes dentro do salão de beleza. Porque sim, o meu salão, há 2 anos atrás, ele tinha um perfil, hoje ele caminhou para um outro perfil. Em nenhum momento eu deixei de atender as minhas clientes que me acompanham há 10 anos, há 15 anos, né? Só que elas também têm que se ajustar, elas também têm que se adaptar à nova realidade do salão, à nova realidade da minha mão de obra, à nova realidade dos meus serviços e à nova realidade dos meus horários. Porque a gente, como profissional, se a gente tiver o coleguismo sempre à frente, mas ela é minha amiga, mas ela é minha colega, mas eu não vou aumentar porque ela me acompanha há tantos anos. Se a gente não sofrer um pouquinho, a gente não vai atingir os resultados que a gente precisa. Então, é fundamental, pessoal, o posicionamento profissional e a solução para essa cliente. A gente sabe que a gente tem que olhar para ela com todo carinho, a gente sabe que a gente tem que olhar para ela com todo respeito. Só que a partir do momento que a cliente ela não te valoriza como profissional, ela duvida da sua capacidade, ela duvida da sua necessidade, ela não é uma cliente mais potencial para você. Então você tem que virar essa chavinha, porque uma cliente que ela vai roubar a sua inspiração, ela vai roubar a sua vontade de atender, ela vai roubar a sua vontade de trabalhar. Então é fundamental que vocês tenham uma transparência com a cliente de vocês e saiba se colocar, Olha, na minha condição profissional, tá? Para eu continuar te atendendo, eu preciso que seja feito isso, isso e isso. Ou esses são os novos horários. Esses são os novos dias desses valores, tá? Se você quiser continuar pagando outros valores, você vai ter que vir nos dias de promoção. Então é muito importante a transparência, porque assim, eu posso estar me correndo por dentro e falar que aquela minha cliente nunca vai pagar o preço que eu cobro. Mas eu já chamei ela, eu já expliquei para ela, eu já falei para ela que a partir de tal data vai ter alterações, porque muitas vezes a gente tem um preconceito sobre uma cliente instalado que não é o que está acontecendo. E às vezes ela é a primeira a falar, nossa, valeu, é isso mesmo que eu precisava ouvir, pode ficar tranquilo, eu vou pagar o valor que for necessário porque eu respeito e porque eu amo o seu trabalho. Então, pessoal, o outro lado também tem que nos escutar, mas a gente também tem que saber nos expressar. Um exemplo para que você não assuste a cliente,
para que você não dê aquele choque, é você avisar a partir de qual dia vai sofrer as alterações, né? Uma maneira simples e fácil é o caixa ou a recepção. Você vai colocar um informativo que a partir de tal dia alguns serviços sofrerão alterações de valores, né? Para manter a qualidade, né? Para manter a qualidade, a partir de tal dia, os seguintes serviços, e você vai colocar os serviços que você vai alterar. Vão sofrer alterações de valores. Ok, sem problema nenhum. A cliente que se incomodar com a alteração do valor, você direciona ela para os dias mais tranquilos, para os dias de promoções. Você oferece para ela um combo diferenciado, onde ela realmente vai pagar o valor que ela estava acostumada a pagar. Então, é fundamental a transparência do profissional com a cliente. Isso faz total diferença. Isso vai trazer uma energia nova para o salão. Isso vai trazer uma nova concepção até para a cliente sobre a sua postura. Porque se você quer evoluir, você não pode ficar para trás com os seus valores. A gente evolui na mão de obra, a gente investe muito dinheiro com cursos, a gente investe muito dinheiro com equipamento, com material, com inúmeras estratégias de atendimento. Se isso não for repassado, de que adiantou eu investir, né? Eu preciso investir de uma forma consciente. Só que o meu público também tem que ser um público consciente, e o público que vai consumir a minha mão de obra tem que ser um público que dê valor ao profissional que eu me tornei, ao profissional que eu sou, tá? Porque vai chegar um momento da sua carreira, da sua profissão, que a gente vai ter sim que selecionar os clientes que a gente vai atender, porque tem cliente que acaba atrapalhando o seu próximo atendimento, tem cliente que acaba atrapalhando a sua agenda, tem cliente que acaba atrapalhando o seu faturamento. Então, assim, essa migração, ela assusta bastante, porque você vai se ver em um momento que você não... Nossa, tá faltando aquela cliente pagava pouco, mas estava sempre aqui. Só que vai chegar um momento que a cliente que vai pagar muito, que quer pagar o justo, que vai pagar o necessário, ela vai encontrar um horário no seu salão. E eu ouvi uma vez em um curso que eu fiz exatamente sobre isso. Enquanto a sua cadeira estiver cheia de clientes que pode pagar barato, ela nunca vai ter espaço para cliente que pode pagar caro, tá? Então isso entrou assim na minha cabeça de uma certa forma, e quando eu coloquei em prática, eu me assustei, né? Porque eu fiquei 2 semanas sem trabalhar praticamente, porque eu coloquei em prática, avisei as clientes que a partir de tal dia, o serviço que eu mais fazia, que era luzes, né? Transformação, mechas, reflexo, ia sofrer uma alteração. Ele passaria de um valor X para outro valor, a partir de tal data. Pronto. Fiquei sem trabalhar 2 semanas naquele serviço. Mas eu me mantive firme, eu não mudei a minha estratégia, eu continuei e eu fiquei. Depois, o que eu fazia com 2 clientes na semana, né, era o que eu precisava fazer com 10 clientes naquela semana. Ou seja, eu tinha muito trabalho, eu tinha um cansaço excessivo, porque eu precisava produzir muito para poder fechar minha conta, e isso me trouxe um desgaste físico e mental muito grande. Então, onde eu até me vi na área, me vi na profissão, nossa, será que é isso que eu quero para minha vida? Eu só precisava mudar a maneira de pensar, o meu posicionamento, e mudar também o meu perfil de cliente. Depois que eu me posicionei dessa forma, depois que eu adotei essa estratégia de atendimento, eu consegui atender cliente com muito mais qualidade, eu consegui atender a cliente com muito mais tempo, o serviço ficou cada vez mais caprichado, então eu não ficava frustrado com os resultados, porque aquele serviço vai demorar 5 horas, tá bom, é 5 horas que eu vou me dedicar a esse serviço, só que esse serviço vai ser X valor, então assim, eu não estava preocupado com fazer outra cliente naquele dia, porque o dia já estava ganho. Então, é muito importante e é fundamental que o profissional ele se posicione, que ele entenda o perfil de cliente e que ele entenda também que ao longo da carreira dele, ele vai ter que formatar a sua cartela de cliente. Ele vai ter que se renovar. Por quê? Porque as clientes, elas se mudam, elas vão para outra cidade, elas vão para outro estado, né? Elas mudam a rotina,
E se você não tiver novas clientes para você atender, você vai ficar focado só naquelas clientes antigas? Então, é muito importante que o profissional entenda que esse posicionamento e que essa evolução é fundamental. Mesmo que você fique sem trabalhar 1 semana, 2 semanas, mas a cliente que realmente te valoriza, a cliente que realmente gosta do seu trabalho, gosta do seu serviço, ela vai pagar pelo preço justo, ela vai te ajudar a sair dessa. Assim como você também já ajudou ela, né? Várias vezes. Eu já ajudei muitas clientes minhas que faziam o cabelo comigo frequente e que na pandemia perdeu o emprego, não conseguia manter a rotina do cabelo, não conseguia manter o ticket médio que ela pagava. Eu trouxe ela para dias de promoção. Eu trouxe ela para terça, eu trouxe ela para quarta, eu dei um super desconto, mas eu não perdi aquela cliente. Mas no momento que ela se recuperar, no momento que ela retornar à atividade, ela vai lembrar de mim e ela vai saber, nossa, o Leandro me ajudou naquele momento. Né? Leandro, estava desempregada, estava ganhando praticamente nada, paguei só aquilo, agora eu vou pagar o dobro. Né? E isso já aconteceu e é muito gratificante, porque eu não fiz pensando no dobro que iria vir. Né? Eu fiz pensando em ajudar ela realmente naquele momento, em amenizar o impacto na autoestima dela, porque a pessoa já está sem emprego, já está insatisfeita com o visual, sem recurso financeiro para mudar, aí eu vou dificultar? Não, eu vou dar a solução, mas a solução eu só consigo te dar nesses dias. Posso te ajudar nesses dias? Pode. Então, tudo que é conversado, né, tudo que é explicado, todo mundo chega num denominador comum. E se você, profissional, não explicar a sua realidade para aquela cliente mais resistente, ela também não vai entender, porque ela sempre vai te ver como profissional que sempre deu um jeito, que sempre resolveu. O profissional que sempre, não, mas ele não me cobra o valor, ele me cobra o valor de amizade. Não, mas a amizade não vai pagar os boletos, não vai pagar o seu aluguel, não vai pagar a sua água, a sua luz, ainda mais a inflação de todos os outros produtos que a gente está pagando por aí. Então, a cliente que fez mechas há 4 meses atrás e pagou um valor, se ela pagar o mesmo valor agora, você vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque teve inflação, os produtos aumentaram. O custo para a execução daquele serviço aumentou. E quando eu falo o custo da execução do serviço, não é só o produto, não é só a OX, não é só o pó. É tudo. O custo da luz, o custo da água, o custo do aluguel. O custo para você fazer aquele cabelo, ele aumentou em todos os aspectos, né? Porque você precisa da água, você precisa do shampoo, você precisa do pó descolorante, você precisa da toalha que vem da lavanderia, você precisa da energia. Tudo isso sofreu alteração. Se você cobra o mesmo valor, não vai fechar a conta, entendeu? A conta não vai fechar. Então, é fundamental que o profissional, que o cabeleireiro, ele comece a fazer a gestão, né, financeira da agenda dele, do faturamento dele, de uma maneira consciente, de uma maneira transparente, né? Não é chegar para cliente, o valor é esse, acabou. Se quiser, paga, se não quiser, tchau. Não, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque ela também pode estar passando por um momento delicado, ela também pode estar passando por um momento difícil, ela também pode que ela não expressou que para ela também está complicado pagar o cabelo naquele momento, mas os dois conversando vão se entender. O que não pode acontecer é a insatisfação do profissional, né, sendo transmitida para a arte que ele cria, porque se a insatisfação profissional for transmitida para a arte, ele não vai conseguir executar um cabelo bacana, ele não vai ficar feliz com os resultados, ele vai trabalhar o dia inteiro e não vai gostar do faturamento que ele viu no final. Se tudo isso está acontecendo com você, está na hora de mudar. Está na hora de mudar essa chave, está na hora de se atualizar, está na hora de buscar novas estratégias de atendimento, porque a arte de fazer cabelo, você já sabe, né? E a arte de fazer dinheiro, você também tem que aprender, porque a gente usa o cabelo para fazer dinheiro, para nos sustentar. A gente aprendeu a amar aquilo que nos sustenta. E o que nos sustenta é a nossa mão de obra. Nossa mão de obra ela tem que estar equalizada com o mercado. O cabeleireiro ele não pode ficar para trás em relação a reajuste. Se tudo reajustou, o salão está ao mesmo preço. Há quanto tempo?
há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, eu não posso alterar o valor, senão a minha cliente não vai pagar. Ela vai pagar. Ela vai pagar porque ela gosta do seu serviço, você tem que confiar naquilo que você entrega, né? Todos os profissionais estão sempre preocupados em entregar um cabelo cada vez melhor, com mais integridade, né? Em indicar uma linha de manutenção adequada para aquele tipo de cabelo. E tudo isso você tem que ter investimento dentro do salão, porque senão você não faz a conta girar. Muitas vezes ela sai do salão e vai comprar um produto ali na farmácia e gasta um dinheiro que você poderia estar oferecendo para ela uma manutenção, né? Que você poderia ter no salão, que por obrigação você tem que ter no salão, né? Então, às vezes, aquele faturamento que você deixou de ganhar foi porque você deixou de falar. E muitas vezes, quando a gente deixa de falar, a gente perde grandes oportunidades, tá? Então, assim, a oportunidade de você fazer novos laços, ela é grande, mas para que isso aconteça, você tem que adotar novas estratégias. Você tem que olhar para a sua profissão, você tem que olhar para a sua mão de obra como a sua empresa. A sua empresa depende daquilo, a sua empresa depende desse faturamento, a sua empresa depende desse posicionamento. E se você não se posicionar dessa altura, você vai ficar para trás, você não vai conseguir fechar sua conta. O seu faturamento ele vai estagnar ou até cair, né? Cair com certeza. Por quê? Porque se tudo inflacionou e os seus preços são os mesmos, né? Você não vai começar a trabalhar com aquela vontade que você trabalhava mais. Você não vai trabalhar com aquele ânimo, com aquela energia que a gente precisa. Que salão de beleza, que mão de obra, que cabeleireiro, é isso, é transmissão de energia. Eu estou diretamente em contato com os cabelos da minha cliente e eu preciso estar muito satisfeito com o resultado, assim como ela, tá? E o cabeleireiro, ele precisa entender que não está errado ele focar no financeiro, que não está errado ele focar em contas. Porque os profissionais, muitos profissionais, inclusive amigos meus, falam, eu sei fazer cabelo, eu não sei fazer conta. Tá? Só que se você não fizer conta, você não vai fazer mais cabelo, porque você não vai conseguir manter, né? Um valor que você transmite para aquela sua cliente, ela investe a cada 2, 3, 4 meses, não é algo diário, né? Não é algo frequente. E para algumas clientes que eu tenho mais intimidade, eu dei até o exemplo. Você abasteceu mês passado, a gasolina estava num valor. Você foi abastecer no outro mês, a gasolina estava outro valor. Você deixou de abastecer? Não. Você abasteceu, não abasteceu? Abasteci. Por quê? Porque eu preciso da gasolina para me locomover. Então você entendeu? Eu preciso do produto para fazer o seu cabelo. O produto aumentou. Se eu não repassar isso, eu não consigo vender da mesma forma, eu não consigo entregar a mesma qualidade. E a estratégia é nunca cair a qualidade, porque às vezes tem profissionais que optam por comprar um produto de qualidade inferior. Isso compromete a mão de obra, isso compromete o resultado final. A cliente que é uma cliente sua de muitos anos, ela acaba sentindo a diferença, porque se ela conhece o seu profissionalismo, se ela conhece a sua mão de obra, ela não pode de maneira nenhuma sofrer, né, essa lesão que é você trocar de produto sem comunicar ela para você poder manter o preço, né? Então a transparência de você falar para ela, olha, os valores a partir de tal dia para a gente manter a qualidade serão X. É normal e tá tudo bem. Isso tem que acontecer de uma forma transparente, de uma forma leve, porque mexeu no bolso dói, né? Mas é só o bolso do profissional que está sendo mexido. É só o bolso do cabeleireiro que está sendo mexido. E é só o bolso dele que está sendo afetado com toda essa inflação. Então, eu preciso, né, conscientizar não só a minha equipe, mas a minha cliente, que os valores eles têm que sofrer alterações naturais, igual ao mercado. Mercado, gasolina, água, luz, tudo sofreu e ninguém deixou de consumir, né? Eu estou aqui utilizando inúmeras luzes e estou pagando por elas, né? Eu não vou lá reclamar, porque não vai ter jeito, eu tenho que pagar. Faz parte, né, do que estamos passando. E para que todos possamos passar dessa forma de uma maneira mais saudável possível, todo mundo tem que se ajudar, né? Um tem que ajudar o outro. E eu tô aqui para ajudar vocês, profissional, né, da área da beleza,
Tem alguns amigos meus aí que já estão online prestigiando a live, isso é muito bom. Muito bom saber que vocês estão aí não só apoiando, mas buscando também alternativas para melhorar e para crescer. E acho que juntos somos mais fortes e vocês podem contar comigo, precisarem de alguma coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, tá? Pode comentar sobre as lives, até mesmo sobre o assunto, porque esse assunto de hoje foi uma pessoa que comentou na live de ontem. Então a gente trouxe ele com todo carinho para que isso ajude e deixe de ser um problema dentro do salão. Então a gente trouxe soluções. Então vocês comentem sobre o que vocês querem nos próximos temas. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá bom? E amanhã tem live de novo às 8 da noite. É isso aí, sábado às 8 da noite temos mais uma live e vamos falar sobre mais outro assunto que em breve a gente vai revelar, tá bom? Galera, um beijo, muito obrigado pela presença de vocês, gratidão e até a próxima, se Deus quiser, tá bom?